Eu tô me controlando pra não começar a chorar. Eu tô filmando. Ó, cavernoso, bagulho cavernoso, né, Carol? Tá bem? Conseguimos? Boa, muito bom. Ai, muito obrigada, a gente tá amando. Ai, que bom. Eu tô tão feliz de estar aqui com vocês, porque são pessoas que são amigos de longa data, artistas que eu admiro. Rafa conheço desde criança, quando começou nos palcos do rap. Eu me lembro quando eu conheci o Rafa, que subiu no palco num rolê. Eu pensei, quem é aquele gurizinho? É um guri que tá começando, que é foda. Eu lembro ele todo tímido, então te ver hoje onde tu tá é incrível como realizador. A Mitty, artista que eu acompanho há muito tempo. Uma honra te ter na revista, te ter com a gente produzindo. E ambos realizadores, né, que pensam fomento, que pensam coletivo. Então eu queria que a gente começasse a nossa conversa pensando na força da arte negra para a cultura contemporânea. Porque sempre foi de reinvenção, né? Por mais que a cultura do Brasil seja toda baseada na nossa cultura, a gente precisa sempre se reafirmar e precisa sempre estar um passo à frente para que não nos tirem mais do que já tiraram. Então, eu queria ouvir de vocês. Como que vocês veem hoje essa reinvenção da arte negra nesse cenário contemporâneo? Mitty, por favor. Bom, em primeiro lugar, muito feliz de estar aqui. Eu acho que é uma forma de compartilhar, né? Eu acho que dialogar sobre a nossa trajetória é uma forma de ser reconhecido, assim. Então, muito feliz pelo convite, assim. Eu acho que eu cresci, nasci na cidade de São Leopoldo, né? Cidade de colonização alemã. Então, na minha própria cidade tem essa questão, né? Sempre fui a outra, né? Sempre fui a Nós única. chegamos lá antes, né? A única criança negra, né? Incentivada a falar alemão desde criança, na escola alemão? municipal. Não, nos primeiros anos a gente tinha alemão na escola, assim. Então eu acho que foi uma busca, né? Uma busca por lutar contra esse apagamento simbólico, assim, né, da nossa própria história, ainda sendo aqui do sul do Brasil. Então, acho que o meu trabalho, a arte, eu vejo como esse canal de comunicação, de diálogo com as gerações. É um trabalho que eu parto e pesquiso a questão negra, né? Então, acho que é uma ponte para a arte e educação, assim, não tem como não ser, assim, né? Porque é algo que, a partir do momento que eu fui descobrindo os movimentos negros, né, a Frente Negra Brasileira, a Floresta Aurora, né, eu acho que também os territórios negros, enfim, né, eu acho que foi fundamental para a construção da minha autoestima, né. Eu acho que, a partir do momento que eu descobri um outro lado que não era aquele, né, que eu recebia na escola, né, que existiram movimentos de resistência, sempre existiram, né? Então acho que foi muito importante isso, assim, para minha construção da minha autoestima, assim. Então acho que eu enxergo hoje a arte contemporânea como essa forma de romper, eu acho, né, com essa questão do racismo mesmo, né? Eu acho que é uma forma de luta também, né? Eu acho que como artista é uma forma de mudar um pouco a cena, estando em espaços de museu, criando projetos também. Eu acho que esse corpo negro que é político, né? Sendo ele falando de questões negras ou não, né? Só de estar naquele espaço é uma forma de romper, de abrir para o novo. Só a nossa presença ali, né? Ou como realizador, como curador, como artista, enfim, já rompe, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Exato. Rafa, a Mitty fala muito do lugar das artes manuais, né? Da presença nas galerias, nos museus. E no teu caso, né, Rafa, são várias expressividades no teu guarda-chuva e agora também no museu,
eu digo nosso porque é nosso, né? No nosso próprio Museu do Hip Hop. Queria que tu falasse um pouquinho, então, como é que tu vê essa arte contemporânea negra nesse lugar que tu tá atuando hoje? Primeiro, obrigado, Carol, pelo convite de estar aqui com vocês. Mítico prazer também, toda a tua equipe que muito profissional, nos tratando com todo carinho e respeito. E eu fico muito feliz, primeiro, da gente ocupar esse espaço, que foi um espaço também de reconstrução, né? Esse espaço que o Agulha reconstruiu depois de uma enchente também que atingiu, né, de forma drástica todo o 4º distrito em Porto Alegre, uma zona boêmia, empreendedora, uma zona também que tem se reinventado, ao mesmo tempo enfrenta o desafio com a especulação imobiliária, mas que também é uma forma contemporânea de também ver pessoas negras como a Camila, gestora desse espaço, né, ocupando a linha de frente, né, de espaços que também estão ditando regra na moda ou novas tendências na gastronomia, na arte, né, com músicas alternativas, bandas alternativas que não estão no mainstream, né, e que também merecem o mesmo espaço dos que estão. Então eu acho que a minha trajetória ela também foi um pouco passando por tudo isso que eu acabei de falar. Por quê? Porque eu me lembro que quando eu tinha 13 anos, quando eu comecei, logo ali depois a gente acabou se conhecendo, e eu tenho 37 hoje, então eu já tô fazendo 24 já de trajetória, é tempo, né? É tempo. Eu via um movimento negro, diferente assim da MIT, que conheceu ali a Frente Negra. Eu acabei não conhecendo primeiro os movimentos de fora aqui do estado, que também tinham base aqui no estado, né? Mas que eram de fora aqui do estado. Eu acabei conhecendo um movimento que a minha mãe fazia, com o grupo que ela tinha de pessoas negras, né? A minha mãe sendo essa liderança na metropolitana, acabou que eu conheci ali dentro de casa, e dentro de casa eu fui saber quem era a Petronilha, quem era o Iacoré, que eu fui saber quem eram os movimentos aqui do estado, depois o MNU, depois ao Negro, depois etc, né? E da mesma forma foi com a cultura hip hop. Eu acabei conhecendo primeiro o Da Guedes, e não conheci o Racionais, depois fui saber quem era Racionais. Então essa relação de conhecer as coisas daqui me trouxe muito para ter essa posição que eu tenho hoje. Também lutar pelas coisas daqui, pela valorização dos artistas, das pessoas pretas daqui, de tentar trazer o máximo de fomento e descentralizar ou nacionalizar os recursos para que também chegue aqui, né? E que tire, por exemplo, essa lógica da Lei Rouanet, que mais de 60% da Rouanet está concentrado no bairro Pinheiros, em São Paulo. E é um bairro, tá ligado? É um bairro, não é uma cidade. Olha que São Paulo é uma cidade gigantesca, né? A maior metrópole do país. É um bairro só da cidade, né? O que sobra pro Capão Redondo, que é um bairro tão importante, né? Tantos outros que eu poderia citar em São Paulo, mas o que sobra pro Acre, por exemplo, para Roraima, né? Ou quiçá pro Rio Grande do Sul, né? Então eu tenho feito, entendendo que esse nosso trabalho, ele, com o passar do tempo, ele vai ficando ainda mais contemporâneo, né? Porque a gente está falando de coisas que são necessidades que não foram vencidas historicamente pelos governos, que não foram superadas pela sociedade como um todo, e que a gente tem implementado essa agenda, né, de construção coletiva. Então, o Museu da Cultura Hip Hop RS é um exemplo disso, mas a gente está para lançar um super hub de inovação e fomento à tecnologia sociocultural, que vai descentralizar ou vai trazer recursos e investimentos aqui para o estado na ordem de 100 milhões de reais nos próximos 5 anos. Então, tem coisas que estão acontecendo e que eu vejo, por exemplo, o professor Oliveira Silveira em 71, era uma luta contemporânea também, né? Quando nasce o 20 de novembro era contemporâneo e segue sendo até hoje, né? Segue sendo até hoje o Dia da Consciência Negra, mas para além da sua significância de agora ser um feriado, dessa luta que ela é milenar, né? Ela é ancestral, essa luta pelo combate à discriminação, pelo fim do racismo, pela relação de uma sociedade cada vez mais respeitosa, uma sociedade cada vez mais inclusiva. E acho que a nossa luta ela colabora para isso, assim, né? Não perdeu esse tom contemporâneo da ancestralidade, mas com a nossa linguagem, com a nossa forma de fazer, né? A música rap ela já é uma música que reinventou tudo também que veio antes, né? Desde o sample até outras formas estéticas de fazer a música e a cultura, também com a moda, né? Então eu acho que o que a gente faz hoje é uma forma também de ser uma luz para o futuro do que a gente deseja na sociedade. Uma das coisas mais fortes de consequência da escravização foi nos desunir, né? E a gente vê reflexo disso, né? Não é à toa que os movimentos negros têm dificuldade da ação coletiva,
né? Por isso que o quilombismo do Abdias Nascimento ainda é muito contemporâneo. Mesmo que ele tenha escrito nos anos 80, ainda é muito contemporâneo, porque a gente luta ainda por essa coletividade. E a atuação de vocês mostra muito isso, né? A força do museu, da coletividade, desde a Casa de Hip Hop de Stay, onde começou com um projeto coletivo. A MIT, com o Wagner, que é outro artista incrível aqui de Porto Alegre. Também o pensamento coletivo, nas feiras de fanzine. Eu queria que vocês falassem um pouco de como que essa força da coletividade ainda é necessária para que a arte negra contemporânea consiga se manter. MIT. Então, eu acho que o meu movimento dentro da arte começou nas feiras, né? Feiras gráficas, que é esses espaços autônomos onde os artistas expõem seus trabalhos, né? Quadrinistas, publicadores independentes, artistas visuais, ilustradores. Foi nesse lugar que eu comecei a me colocar como artista, trocar referências com outros artistas também. Então, acho que a partir disso eu conheci o Wagner, né? E aí está nessa caminhada desvendando os editais, né? Porque é uma escrita extremamente burocrática, né? Eu acho que eu falo por mim que eu demorei muito para acessar, assim, né? A base de acertos e erros e até conseguir passar os projetos, assim, né, e lidar com as burocracias e criar uma rede de uma equipe, né, de confiança, que a gente consiga fazer junto, não tem como fazer um projeto sozinho, né, então a gente criou a Residência Artística Garganta, né, com um projeto na 2ª edição agora, né, para todo o estado, né, aconteceu em julho, para 10 artistas com mentorias na área de iluminação, materiais, figurino, recursos audiovisuais e podendo pensar um projeto também trazendo essa questão do afeto, né? Porque a gente, de como acolher esses artistas, né? Até desde hospedagem, alimentação, né, custear isso com muito cuidado, olhar com muito cuidado de como a gente ia trazer esses artistas, toda a logística, né, para dar atenção, porque eu acho que eu acho que no decorrer do tempo, às vezes a gente passa por situações de violência, né, essas microviolências que a gente sente, nossa, eu não posso estar naquele espaço que, né, isso vai... É quase que uma sensação de não pertencimento, assim, em alguns espaços, sabe? E quando tu entra num espaço que tu é acolhido, acho que também tu ganha confiança e aquela confiança te fortalece tanto que qualquer espaço que tu vai entrar, a partir de uma experiência positiva, acho que muda totalmente, assim, como a gente se entende como artista e qual o nosso propósito, tanto quanto artista, independente dos espaços, assim. Então, acho que trazer para o coletivo é uma troca, assim, que vai e que volta, assim, né? Mesmo escrevendo projeto e tal, quando tudo está acontecendo ali, é uma coisa, assim, que você pensa, nossa, é isso. É isso que eu queria ver no mundo, é isso que eu queria sentir. Vai para todas as sensações, assim, né? É um grande propósito mesmo, assim, de impulsionar a carreira de artista, se impulsionar enquanto profissional também, porque a gente está nessa troca, assim, coletiva e que a gente vai criando esses elos, essas costuras, essas raízes, assim, né, em solo sul e a partir disso para outros lugares também. Então, né, nasci aqui nesse estado e quero ver esse estado ser cada vez mais como a gente gostaria que fosse, assim, né? Então, acho que é isso. Estar em coletivo é uma forma de provocar esses futuros, né? Esses artistas que vão vir, que vão influenciar, incentivar outras pessoas que estão aí na caminhada. Assim. Eu tenho essa mesma visão, assim, porque muitas vezes a galera falou, Rafa, tem que sair do estado pro bagulho virar, tá ligado? Principalmente que é do hip hop, né? Você fala muito tem que sair do estado pro bagulho virar, eu não vou sair, tá ligado? Eu vou fazer virar aqui. Né? Pode ser, talvez não seja da forma que eu imaginei, ou que vocês imaginam que seja, mas vai virar de alguma maneira. E hoje eu me sinto muito realizado, assim, com o que eu faço, tá ligado? Tive a oportunidade de frequentar meios do mainstream na música, frequentei grandes festivais, assim como hoje estou na base e vejo novos nomes nascerem, assim como multiplico muitas vezes o pão de cada dia, que é isso, né?
quando tu fala que é difícil acessar editais, realmente, hoje, talvez o maior déficit que a gente tenha na cultura é a falta de capacitação dos produtores e das produtoras culturais em acessar mecanismo de fomento. Eu tenho rodado o Brasil fazendo uma super capacitação em captação de recursos, gestão financeira, e vejo na prática o quanto a gente perde de oportunidade de recursos, principalmente agora com esse governo do presidente Lula, que não chega na periferia por esse déficit, né? Então, eu tenho tentado suprir esse déficit, e aí que nasce, por exemplo, essa ideia do Hub, né? O Hub de Inovação e Fomento à Tecnologia Sociocultural nasce daí. Falta um espaço para a gente ter uma sinergia de trabalho, um grande networking rodando entre muitos escritórios, inclusive convido vocês a botarem um escritório dentro do Hub, tá ligado? É isso, já tá. E a partir disso, né, essa sinergia poder ser uma capacitação também da vivência, né? Porque não é só a relação técnica sobre aprender a manipular no sentido prático da escrita, de mexer, né, de decodificar o edital. Mas é também essa vivência, né, meu? Porque tem que ter um propósito além, né? E o propósito não é meramente escrever um projeto para gerar uma grana, tá ligado? Hoje as nossas coisas dão muito certo porque tem alinhado o propósito, e o nosso propósito é a cultura hip hop. O hip hop é revolucionário por si só, mas está atrelado essa relação de querer ver o meu estado, o meu lugar sendo um lugar melhor. Né? E o que falta? Muitas vezes é renda, falta grana para boas ideias ganharem o mundo, tá ligado? Se eu te desse 50 mil agora, eu garanto que tu multiplicava esse 50 em 500, tá ligado? Sim. Saca? E muitas vezes a galera acha 50 mil é grana, não é nada, velho. 50 mil não é nada. Acaba rapidinho. Tá ligado? 50 mil não é nada, meu. Não é nada. Por exemplo, agora no próximo quadriênio, a gente vai anunciar no final do ano o maior investimento da história do hip hop brasileiro. 24 milhões de reais para os próximos 4 anos via museu. Via museu, tá ligado? Mas olha como é que eu comecei falando. Comecei falando de 100 milhões do Hub, tá ligado? Bom, a nossa revista, estávamos falando de coletividade, né? É um produto coletivo, né? E o Fernando, a gente faz a curadoria, a gente divide a curadoria, né, a edição da revista, e a nossa ideia é que cada artista pense corpos no futuro, né? Então, é um trabalho coletivo porque a gente pensa junto com os artistas. E a construção, claro, tem a equipe, tem a diagramação, tem a produção, tem a correção gramatical, isso tudo é coletividade. Então, pensar projetos que são coletivos são fundamentais, né? Eu acho que mesmo quando eles não nascem da coletividade, nascem entre, sei lá, 2 pessoas, ele cresce coletivo porque é bem como tu disseste, que não adianta a gente pensar num produto final. O processo tem que ser uma construção positiva, porque se aquela pessoa não está no produto final, ela vai ficar achando que 50 mil é um dinheiro, né? E não vai ter mais um trajeto, né? Então, quando a gente pensa essa impressão aqui, que não é uma impressão barata, né? A gente pensa de forma coletiva para... Obrigada. A gente se esforça para isso. A gente pensa que todo mundo que está aqui vai ser beneficiado por essa publicação, né? É um pensamento coletivo. MIT está lindamente na nossa publicação. Vou mostrar ela já está na abertura, essa aqui é a nossa 2ª edição. E tem as páginas dela dentro também com um poema. E é a partir desse trabalho da MIT na revista que eu queria também puxar um novo olhar de conversa pra gente, que é falar de ancestralidade. A MIT traz aqui um olhar para dentro, para sua família, para sua própria ancestralidade, né, MIT? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho como foi o que tu trouxe pra gente, para essa publicação, e como é que tu pensa isso no teu trabalho, na tua produção. O trabalho dela é Texturas que Moram em Mim, com um poema. Queria que tu falasse um pouquinho pra gente, MIT, por favor. Bom, eu sempre falo que eu sou porque elas vieram antes, né? Minhas ancestrais, venho de uma família de bordadeiras, de carnaval. Bordado há 100 anos entre as mulheres da minha família. E começa muito com essa relação de trazer esse bordado, né, também para outros lugares, né? Eu sempre pensei minhas ancestrais, minhas tias, minhas avós, e essa relação de ancestralidade
tá para mim como uma forma de continuar o legado, né, dessas mulheres da minha família, de quebrar o ciclo, né, também. Todas essas mulheres eram empregadas domésticas, né, só tinha o lugar da arte, o lugar do bordado, nesse lugar do tempo livre, né. Tinha o carnaval, né, nesse lugar de protagonismo, onde elas eram rainhas da bateria, baianas, porta-bandeiras, né? Então esse lugar do carnaval, como elas eram destaque, assim, né? Elas ficavam desde julho até fevereiro bordando suas fantasias, assim, né? Para chegar a esse momento onde eram aplaudidas, né? Onde faziam suas performances reconhecidas. Então, tudo que me move é a partir delas, né? Tudo que eu faço de novo eu falo, não, isso eu tô fazendo também por elas, com elas, a partir delas, né? E na revista também eu tenho uma poesia, né? Que eu fiz especialmente para a revista, assim. Que eu acho que fala muito sobre o que vem de longe, né? Vem de muito longe as preces, os arrepios, né? Esses rituais, essa forma de buscar cura nas ervas ali. Venho de uma família que não é militante, né? Então eu tive que fazer essa busca sozinha, assim, né? A partir do que ia me chegando, assim, pelos livros, pela TV, pela internet, né? Eu acho que foi um pouco solitário, assim, pra minha mãe. Ela fala, a Mitty tá envolvida com o movimento negro, né? Esse grupinho e é legal também, eu acho que também tem essa troca que eu tenho com ela diferente nesse lugar, né? De levar coisas pra ela também, a partir do que eu vou encontrando. Então, a ancestralidade tá nesse lugar pra mim, nessa potência, nessa força invisível que protege, que vai mostrando o melhor caminho também, né? Às vezes o melhor caminho não é aquele que eu achei que seria, que eu acho que vai ser, né? Vai ser outra coisa, vai ser um desafio bem maior, e qualquer desafio maior vai vindo outros maiores e vai vindo pessoas que vão caminhando junto, assim. É uma força, é uma coisa inexplicável, assim, né? É olhar pra frente, assim, muito antes do que a gente se percebe, assim. Então, a ancestralidade, pra mim, é o que eu conheço e desconheço dos mistérios aí que perambula pela minha linha familiar e as coisas que eu vou descobrindo no caminho, assim. Então, essa força de estar nessa trajetória por muitas e muitos que não puderam, né, ser artistas ou reconhecidos ou ter uma possibilidade de viver de arte, aí pensar arte, né? Eu acho que é um desafio diário, assim, né? Mas é incrível, assim, poder estar levando esse legado do bordado, que muitas vezes é uma técnica que mora, né, no ambiente doméstico, né, dentro das casas, para enfeitar, né, uma mesa e tal. Muita gente tem o bordado nesse lugar de memória afetiva, uma tia que bordava, uma avó que crochetava, né, fazia arte têxtil. E poder trazer essa técnica para uma exposição, para uma capa de livro, poder mostrar que aquela técnica também é uma técnica como uma pintura, uma gravura, né? Trazendo ela para a arte contemporânea também é incrível, porque tem essa troca com quem já bordava ou já borda e se pensa diferente, né? Olhando um retrato bordado. Então, o meu trabalho vem muito nessa linha e a partir dos meus álbuns de família também, né? Essas releituras dessas mulheres da minha família, assim. O Rafa abriu a revista agora pela primeira vez. Quero saber a tua sensação. É sensação e muita sensação mesmo, muito legal de ver. Primeiro que é um material de qualidade, né, Carol? A gente trabalha também com texto, trabalha com publicação, a gente sabe o quanto custa fazer e o quanto é difícil fazer, né? Então, vocês já terem conseguido ter as edições e todas elas com a mesma qualidade, sem cair de uma para outra, isso já é um fato revolucionário por si só, né? Eu vejo também que essa relação da ancestralidade, assim, é meio que pegar e ressignificar muita coisa, né? Porque tem muita coisa que era de lá que não cabe aqui. E a gente tem que ser franco nisso também. Né? Não dá pra achar que tudo que veio antes também cabe e é regra, né? Inclusive, nós seremos ancestrais daqui a um tempo, né? Então,
também o que a gente vai estar guiando também daqui a um dia nem vale mais também. Então o grande lance é como a gente aproveita e faz no momento contemporâneo, né, essa relação de uma boa entrega, de uma relação própria com o território, assim, de potencializar o território. Por que eu tô dizendo isso? Porque historicamente, no hip hop, a gente viu que a galera não, como eu disse no início, não se capacitou para essa relação mais profissionalizante. Muitos grupos ficaram no meio do caminho. Se tu olha o discurso hoje do Brown, né, ele fala que a relação do dinheiro tem que estar mais próxima, né, o negro tem que estar no centro do orçamento, né? E muitas vezes a gente ainda acaba ficando à margem, né, dos orçamentos, das decisões, embora a gente tenha Ministério da Igualdade Racial, embora a gente tenha ministérios que tenham essa relação mais direta com o movimento negro, mas ainda assim a gente ainda está mais à margem, né? Então eu tenho pensado assim, como essa relação ancestral nossa vai ficar como legado para o futuro, também essa relação de inclusão da economia criativa, da indústria produtiva da cultura e geração de trabalho e renda para o nosso povo, entende? Assim, essa é a minha grande preocupação hoje, assim. Por quê? A grande maioria da gente não tem plano de saúde, não tem nenhum tipo de seguridade, cai amanhã, pode falar palavrão? Cai fudido amanhã sem nenhum tipo de auxílio. Vai depender hoje do Sistema Único de Saúde, que é revolucionário, mas que infelizmente ainda precisa de mais investimento. Sim, mais fiscalização. Né, e fiscalização para poder dar conta e atender o seu propósito, né? Que é divino o propósito do SUS no Brasil, mas ainda assim os nossos não estão protegidos, entende? Então eu fico pensando muito assim no futuro. Estou com 37 anos, falei que até meus 40 eu quero ter resolvido muita coisa assim do que a gente, enquanto sociedade, vai precisar resolver. Essa parte do recurso financeiro, ela é uma das partes, né? O dinheiro acaba não sendo tudo, mas ele é extremamente importante para estruturar o que a gente precisa estruturar e dar condição ao que precisa ser dado condição. Então, vejo que a gente precisa também, de alguma forma, incentivar, porque tu começou falando dessa desunião, por exemplo, né, dos movimentos, né, negros, né? A gente precisa incentivar também as coisas a andarem um pouco mais rápidas, entende? Sim. Ah, mas eu tenho que ter o tempo de maturar. Mano, foda-se, cara, o bagulho tem que andar. Tem que agir, né? Tem que andar, velho. Eu não tenho mais tempo pra sentar em reunião e ficar de lero-lero, tá ligado? Se um dia vocês me chamarem pra uma reunião de lero-lero, pode ter certeza que eu levanto. Nos primeiros 5 minutos, eu levanto. Eu levanto porque eu não tenho mais saco pra reunião de lero-lero, tá ligado? Ou a gente vai sair da reunião com um plano de trabalho, um cronograma de ação. Quem faz o quê? Porque o movimento fica preso nas brigas de ego. Sim. Briga de ego. Ah, se não sou eu, se não é a Mitty, o Rafa não pode, que o Rafa não representa. Papum. Meu, já foi, cara. Já foi, velho. Já foi. Vão esperar o quê? Vão esperar morrer para os bagulho acontecer? Tá ligado? Eu já falei isso pra galera, mas a galera às vezes fica brava, porque às vezes eu vou tomando a frente do bagulho e vou fazendo. Meu toque aí, vamos fazendo. Meu, não tem tempo pra esperar, velho. Não tem tempo pra esperar. Morrer, né? Carol, se eu ficasse esperando pra fazer o Museu do Hip Hop até hoje, primeiro que não ia ter saído. Segundo, tá ligado? Que eu já ia ter me frustrado no meio do caminho também, velho. Mano, sem tempo pra frustração. A nossa geração tem que ser a geração das entregas, tá ligado? De pegar tudo que os nossos ancestrais tentaram fazer e não deu certo e fazer dar certo. Esse tem que ser o legado da nossa geração. Embora a gente tenha uma diferença de idade, Carol, mas é da mesma geração, mano. Tá tudo no mesmo pacote, tá ligado? Tá tudo no mesmo pacote. A nossa geração tem que ser a geração da entrega, de materializar as utopias e os sonhos dos ancestrais e converter em realidade. Agora há pouco, vindo aqui, ali adiante, aqui na Cristóvão Colombo, ali tem um restaurante popular ali, da população em situação de rua. Eu falei, uma das coisas que eu quero construir nos próximos 3 anos é um restaurante popular gigantesco, tá ligado? Um restaurante popular gigantesco. Que a fome, embora no mapa da fome o Brasil já tenha desaparecido, mas a fome convive diariamente nas ruas das metrópoles, do centro, da periferia das cidades, né? E o que a gente pode fazer são movimentos como esse também, né? Então, enfim, estruturando coisas aí pro futuro, Carol. Isso que tu falou tem um ponto muito importante que a gente faz muita questão de trazer para a revista. Eu, principalmente, que sou jornalista de formação, mas o meu mestrado é em design estratégico.
para a inovação social. Então, eu penso muito também em trazer a arte no campo progressista, né? Eu sou editora do Design Ativista, que é afluente da Mídia Ninja, que é a principal mídia independente que pensa o campo progressista, né? Então, a gente reconhece a arte, né? O Design Ativista reconhece o design como agente de transformação e inovação social junto com a arte. E com as suas áreas correlatas, né? A arquitetura, o próprio picho, né? O grafite, enfim, as artes ancestrais. Então, uma coisa muito importante que eu reconheço, que eu acredito que vocês também, e quero ouvir você sobre isso, é reconhecer o seu lugar político na sociedade. Não dá para se eximir da política, né? O reconhecimento político, partidário ou não. O ideal é que seja partidário, porque a gente sabe como funciona a política brasileira. Mas a arte precisa pensar a política, né? Como que vocês se colocam? O Rafa já é mais explícito nisso, mas eu quero ouvir vocês especificamente nesse ponto. Tem uma questão nesse ponto que é importante, porque tu vem da Unicinos, né, Carol? A tua escola foi a Unicinos, Sim, né? Na graduação e no mestrado foi a Unicinos. Então, a tua escola profissionalizante, eu digo, né? E nesse sentido, a gente acabou de compor um documento, que inclusive no aniversário do museu, de 2 anos agora, em 2025, nós vamos fazer uma cápsula do tempo. Pode parecer meio antigo esse bagulho, mas é legal, tá ligado? É legal. Legal. A gente vai enterrar uma cápsula bonita lá no museu e dentro dessa cápsula a gente vai botar o documento que foi composto através dos debates setoriais que nós fizemos. A gente fez uma rodada de utopias, desejos, frustrações com cada elemento do hip hop, com os MCs, DJ, grafite, breaking, conhecimento, fizemos com as entidades, com o público, com slam, literatura, com um monte de gente. Deu mais de 300, quase 300 pessoas participaram. E a gente compôs um documento com 48 propostas de um plano de década do movimento hip hop brasileiro, em especial gaúcho, entre 2026 e 2035. E essa ideia do plano de década do hip hop surge de um projeto que foi composto pelo curso de design da Unicinos. A Luana Fuente, uma grande amiga, compartilhou comigo. E aí, a partir do que eles montaram em época da pandemia, eles fizeram um processo que era desvendar cenários imagináveis para o futuro pós-pandemia. E aquele documento me inspirou tanto, assim, porque ele apontava cenários, caminhos e frentes de atuação. Não era só uma teoria, tinha uma prática, né? Sim. E eu deixei muito explícito aqui, porque quer me convencer, me dá a prática, né? A teoria não me convence. O exercício projetual do design, ele é prático. Muito bem. Então eu fui convencido pela galera do design da Unicinos, em especial a Luana, que estava coordenando aquele movimento. É um documento muito bacana, que na época da pandemia fez parte ali da reorganização social, né, dos governos e, por que não, até das entidades sociais. Eu vi que eles compartilharam com uma galera e eu fui uma dessas pessoas que recebeu. Então, esse documento que a gente fez, ele é um documento muito completo, que aponta caminhos e pela primeira vez a gente tem condição de organizar, né, as demandas do movimento, porque são muitas. E quando eu falo muitas, é demanda do breaking, é demanda do grafite, tem as demandas comuns, tem as coisas que ultrapassam os elementos e, de certo modo, esse documento agora a gente já está implementando ele, né? A gente está muito feliz com isso. Bom, já que a gente está falando de projeção de futuro, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, dos planos de vocês e como é que vocês veem a arte contemporânea um pouco mais para frente, assim, né? Nas construções que vocês estão fazendo, nas conexões. Por favor, fique à vontade, Mitch. Então, enquanto artista e produtora cultural, né, me sinto muito inspirada, enfim, pela trajetória do Rafa, assim, eu acho que é isso, dá muita coragem, assim, porque eu acho que eu ainda tô no começo de produzir, assim, de pensar projetos e, enfim, eu acho que é incrível a gente continuar conectado aí, unindo força, não tenha dúvida. Vai ser ótimo, assim. E eu acho que o futuro, tem uma luta muito grande ainda aqui para ter um museu negro, né, na nossa cidade, assim, né, a gente tem muitos artistas, assim, eu participei da exposição Presença Negra no Margues em 2022, né, foi a primeira exposição em grande formato, composta por artistas negros, assim, né, e teve essa política de entrada, então, dentro do acervo, né, do acervo do Margues, enfim. Né, então, eu acho que essa possibilidade de ter esses acervos como uma forma de documentar também essas trajetórias, reconhecer a trajetória desses artistas, né, que ainda, enfim, tem muitos que merecem ainda
uma grande pesquisa e documentação, né, e conservação dos seus trabalhos, né. Então eu acho que essa é uma luta coletiva, assim, para a gente ter um espaço, uma instituição de arte, né, coordenada por uma galera preta, assim, eu acho que seria muito incrível, assim, na nossa cidade. Eu acho que tem tudo para acontecer, assim, Com né, certeza. um museu, uma galeria, né, Então, eu acho que eu vejo o futuro nesse sentido de ter espaços, né, como vai ser o Hub também, para a gente estar concentrado lá e se unindo para fazer esses trabalhos, né, para trabalhar, se ver, mas trabalhar nesse sentido. E ter esses espaços de onde circular também, né? Poder circular por todos esses espaços, né, de Porto Alegre, tanto galerias, Museu do Hip Hop, e acho que fazendo esse trajeto, assim, né, em vários pontos da cidade, né? Eu acho que é muito importante a gente ter isso, ver isso surgir na cidade, né, e lutar para que isso aconteça, assim. Ótimo. Futuro, Rafa? Carol, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade da gente estar aqui, conhecer aqui o trabalho da MIT, satisfação mesmo. Ainda mais sabendo que a MIT ali é do ladinho ali de onde eu tô morando também, então a gente tem muito a construir, sim. tá ligado? E parabéns por mais essa, assim, a Carol sempre com iniciativas que são inovadoras, pesadíssimas, né? Obrigada. Agita, mobiliza, conecta. Eu acho que esse é o sentido, assim, do futuro, tá ligado? Esse é o sentido do futuro, conectar, né? Por isso que agora a gente tá vindo com essa ideia do Hub realmente, sim, porque primeiro que a gente não pode estar não incluso nessa pauta que, de forma um pouco errônea ainda, tem ganho a cidade, aqui em especial Porto Alegre, né? Com a prática de summits e etc, né? Mas de que modo, né, a periferia, ela de fato ganha com esses espaços e com esses encontros, né? Bom, e muitas vezes eu vi que a gente ganhou quando a gente meteu a mão na massa e assumiu a frente. Isso é uma questão importante, inclusive, de ser pensada, porque hoje o grande debate do Museu do Negro aqui é se ele vai ser público ou se ele vai ser privado, né? E esse debate, na minha visão, tem travado o processo. Tem travado o processo. Esse museu já poderia estar pronto. Sim. Eu, em particular, sempre falo, a gente está à disposição com toda a metodologia, toda a teoria, toda a prática e, inclusive, todas as articulações que nos deram possibilidade de fazer real o Museu da Cultura Hip Hop RS. E que, com muito respeito e gosto e honra, a gente está à disposição. Mas é necessário que o movimento se entenda. É necessário que os políticos e as políticas que estão envolvidas se entendam e se conectem para que isso ande, né? E aí eu volto naquilo que eu falei, o futuro ele tem que ser para ontem. A gente não pode ficar preso em burocracia, em o gosto de um que conflita com o gosto de outro, aí o negócio não sai, tá ligado? Não tem mais tempo para isso. A gente tem que ter mais maturidade para enfrentar as coisas do dia a dia e para tirar as coisas do papel, né? Porque não é sobre o Rafa Rafuage, ou sobre a Mitty, ou sobre a Carol. É sobre a ancestralidade inteira, é sobre o contemporâneo, é sobre o futuro, né? E o futuro, ele não tá no meu umbigo, tá ligado? A gente é só ponte para que algumas coisas aconteçam, porque eu também tenho noção e maturidade suficiente para entender que a gente não vai salvar o mundo, né? E desde que eu tirei essa ideia da minha cabeça de que a gente não vai salvar o mundo, eu concentrei na América Latina. Se eu conseguir de alguma forma salvar a América Latina, já tá bom, tá ligado? Esse é o meu papo de futuro, assim, meu foco tá na América Latina. Pro ano que vem, então para fechar, a gente tá vindo com o Hub, inaugura em março de 2026, a gente vai inaugurar também em março a primeira casa binacional da cultura hip hop na América Latina, que será em Bogotá. Vai ser uma ponte para residência artística. Então, se um dia pilhar de ir para Bogotá com uma exposição, né, apresentar um trabalho, a gente vai ter uma residência lá, vai ter estúdio, vai ter ateliê, vai ter um monte de coisa para justamente a gente ter essa ponte de convergência entre, né, os dois países. Eu, a primeira vez que fui a Bogotá, Colômbia, em 2014, mudou completamente a minha cabeça. Eu faço o que eu faço hoje, foi porque eu vi a mudança que teve em Bogotá, em Medellín, nas outras cidades, e estou tentando replicar aqui no nosso estado. Então o Fernando Zun, que está nos ouvindo aqui nos bastidores, pode ter certeza que ele já tem 1000 ideias para levar como curador, 1000 ideias para esse teu espaço novo. Vambora, tamo junto. Beijo grande, Carol. Bom,
A gente pensa Corpo Futuro, eu e Fernando e toda a equipe de produção da revista, justamente que essa conversa teve, que é pensar o futuro a partir dos nossos corpos, das nossas ancestralidades. Então essa conversa reuniu muito isso, né? Um futuro que é para ontem, um futuro que é negro, que é ancestral, que é indígena, que é nosso e que parte da gente atuando agora, né? Então muito obrigada. Eu tô apaixonada por esse episódio, por todos. Esse para mim teve um momento muito especial de estar com vocês dois, que são grandes amigos. Muito obrigada. Tamo junto. Beijo, gente. Carolzinha, vamos cortar, galera. Só pra gente pedir, se tu não se importar, tu faz a abertura do show, galera. Pode cortar. Eu olhei pra cima. Muito bom, cara. Muito bom. Eu juro que o próximo eu vou cuidar mais. Faço, deixa eu só pegar esse momentinho aqui. Tu arrasa prazer, tu tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo, rapaz. Comprando um play. Tu foi gastar um play, rapaz.